Lição 22. O dom de operar milagres. Textos bíblicos. 2 Reis 2, do 9 ao 14. 1 Reis 17, do 12 ao 16. Atos 5, do 1 ao 5. Verdade central. O milagre é uma intervenção sobrenatural no curso usual da natureza. Uma suspensão temporária da ordem costumeira, mediante o Espírito de Deus. Em nossos estudos dos dons do Espírito, chegamos agora ao dom da operação de milagres. Assim como acontece com muitas palavras em português, quando empregamos a palavra milagre, significa uma coisa no aspecto geral, mas tem outro significado quando ela é usada de modo específico. Às vezes, a expressão é usada como figura de linguagem. Falamos a respeito de tecidos milagrosos, remédios milagrosos e detergentes milagrosos. Na natureza, podemos ver o sol nascer e dizer é um milagre. Ao olhar para um roseiral brilhando em cores gloriosas, com o perfume das flores subindo ao céu, dizemos que é um milagre da natureza. Nada disso seria prodígio em termos gerais, mas na linguagem popular todas elas o são. Na aurora magnífica, o sol age exatamente conforme os ditames das leis da natureza. As rosas fazem exatamente o que devem fazer, segundo essas leis. Cada um dos dons do Espírito é milagroso, pois são dons sobrenaturais. No uso geral da palavra milagre, todos os dons do Espírito são milagres, segundo o uso geral desta palavra. Mas especificamente falando, não são. Operação de milagres, portanto, é um ato específico, como na ocasião em que Eliseu dividiu as águas de um rio com um golpe de seu manto. Depois de Elias ter subido ao céu em carro de fogo, no redemoinho, Eliseu recebeu o manto dele e deu um golpe no rio Jordão. Ao dividir as águas com aquela capa, Eliseu realmente operou um milagre, uma intervenção no curso usual da natureza. Em 2 Reis 2, do 9 ao 14, diz: Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que quiseres que eu te faça antes que eu seja tomado de ti, disse Eliseu. Peço-te que me toque por herança, porção dobrada do seu espírito. Tornou-lhe Elias: Dura coisa pediste, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. Tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair e, voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: Onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um lado e para o outro, e Elias passou. No âmbito da cura, os sinais são frequentemente recebidos, mas não se trata do resultado da operação de milagres. São curas. Tudo quanto o Senhor faz é, de certa forma, milagroso, mas não é sempre um prodígio do tipo de transformar a água em vinho simplesmente ao falar uma palavra. Esta é a operação de maravilhas. A água transformada em vinho por uma palavra declarada, conforme fez Jesus em João 2, do 1 a 11, é o resultado do dom espiritual da operação de milagres. O milagre é uma intervenção sobrenatural no curso usual da natureza, uma suspensão temporária da ordem costumeira mediante ao Espírito de Deus. Operação de milagres no Antigo Testamento. Havia mais destaque no Antigo do que no Novo Testamento para a operação de maravilhas. Embora os dons de cura estivessem em operação nas antigas escrituras, eles eram mais constantes na Nova Aliança. A operação de milagres foi usada para o livramento extraordinário do povo de Deus da escravidão do Egito. Vemos o emprego desse dom quando o Senhor convenceu o faraó a deixar Israel partir.
Vários prodígios foram operados então. Quando Arão lançou sua vara no chão e ela transformou-se em serpente, Êxodo 7:10. Foi a operação de um sinal. Na ocasião em que o pó da terra foi transformado em piolhos, em Êxodo 8:16, bem como as demais pragas que se seguiram, tratavam-se também da manifestação desse dom. Saindo do Egito, os israelitas encontraram o mar vermelho pela frente, e Faraó com seu exército atrás deles, prontos para escravizá-los de novo. De um lado havia as montanhas, do outro o deserto. Diante deles havia o mar, e por trás os inimigos. A situação do povo de Israel parecia desesperadora, mas Moisés confiou no Senhor, e ele mandou-lhe estender seu cajado. O patriarca obedeceu e o mar se dividiu. Êxodo 14:21. Operava-se ali um milagre, a intervenção divina no decurso usual da natureza. Na realidade, dois dons do Espírito Santo estavam em operação nesse caso. A operação de maravilhas dividiu o mar, mas foi necessário o dom da fé para mantê-lo dividido. Era um milagre contínuo. O povo atravessou de sandálias até o outro lado. Quando o inimigo tentou fazer o mesmo, as águas ajuntaram-se de novo e os egípcios se afogaram. Outro uso bíblico da operação de milagres era prover suprimentos aos necessitados. Em 1 Reis 17:16, 12-16, diz: Porém, ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e trazemo para fora. Depois farás para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. Assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela e a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Foi também uma operação de milagres no ministério de Eliseu, quando a botija de óleo de uma viúva continuou fluindo até ela encher todas as vasilhas que possuía. E a mulher passou a tomar emprestadas com as vizinhas as vasilhas para enchê-las de óleo. Ver segundo Reis 4, do 1 ao 7. Operação de milagres no Novo Testamento. Vemos uma das manifestações da operação de maravilhas quando Jesus recebeu o lanche de um menino e alimentou 5.000 pessoas com isso. Em seguida, recolheu 12 cestas de sobras, depois de o povo se alimentar. João 6, do 5 ao 4. A operação de milagres também era usada para confirmar a pregação da palavra. Quando Paulo pregou em Chipre, Elimas, o mágico, resistiu a ele. O apóstolo, mediante o poder de Deus, no dom de operação de sinais, feriu de cegueira por algum tempo. Isso serviu de sinal para outros indivíduos, em Atos 13, 4 ao 12. Esse dom também era usado para livrar os indivíduos dos perigos inevitáveis. O dom da fé levará o cristão por meio do perigo, sem ele sofrer dano algum. Mas a operação de milagres é diferente, até mesmo mudará as circunstâncias causadoras do perigo. Quando, por exemplo, Paulo sofreu naufrágio, a tempestade não cessou até chegar ao fim por meios naturais, em Atos 27. Paulo não levantou-se para ordenar que o temporal cessasse, mas porque o Pai lhe falara. E ele teve fé sobrenatural para crer na proteção divina. Era também um dom da fé em operação. O apóstolo foi premiado com segurança de todos a bordo, embora depois o navio fosse perdido. Quando, no entanto, Cristo ficou em pé naquele navio, durante uma tempestade no mar da Galileia, ele ordenou: cala-te e aquieta-te, em Marcos 4:39. Assim o Senhor operou um sinal que mudou as próprias circunstâncias desencadeadoras do perigo. A diferença entre o dom da fé e o dom da operação de milagres
é que o primeiro recebe um milagre e o outro opera. A operação de maravilhas é usada para demonstrar o poder e a grandeza de Deus. Na concordância de Young, o vocábulo grego usado para milagres é poderes. Em outras palavras, a manifestação de prodígios é chamada a operação de poderes. Segundo a concordância grega, a expressão significa também explosões do onipotente. São maravilhas que nos impulsionam a nos deixar e nos deixam estonteados e atônitos. De certa forma, o texto grego pode ser traduzido a operação de maravilhas estonteantes que impulsionam ou o funcionamento de explosões de onipotência. Em seu livro, Ordi Carter observa: a operação de milagres é uma manifestação muito importante do Espírito, é um tremendo poder de Deus que flui por intermédio de uma pessoa. Podemos dizer que o indivíduo participa do mesmo poder de Deus manifestado quando ele criou o mundo. Porque o Altíssimo certamente operou um milagre quando levou o universo à existência mediante a sua palavra. Quando o Senhor permite que alguém com o poder do Espírito fale a palavra para dividir o rio, o mesmo Criador daquelas águas deixa um pouco da onipotência ser manifestada naquele indivíduo, conforme a vontade do Espírito. A operação de milagres realmente é um dom poderoso, glorificando o Deus de todo poder. Conforme disse Carter, assim o Todo-Poderoso estimula a fé do seu povo e deixa atônita e confusa a incredulidade do mundo. Texto para memorizar, porque a um, pelo Espírito, é dada a operação de maravilhas.